A paz e a graça do nosso Senhor e amado Jesus Cristo. Mais uma vez aqui nesse dia, fim de tarde, para trazer uma breve palavra de meditação para os nossos corações. A palavra ela nunca volta vazia. Pregar o Evangelho enquanto podemos pregar, falar de Jesus enquanto podemos falar. Então nesse momento, meu querido, eu queria estar trazendo uma mensagem para os nossos corações. A mensagem de hoje se encontra lá em 2 Pedro, lá no capítulo 2, onde a gente vamos falar os falsos mestres. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o que a Bíblia nos fala sobre os falsos mestres. E hoje a gente vivemos no momento, o fim dos dias, o fim dos tempos, onde a gente estamos vendo. Você que crê em Cristo Jesus sabe de que eu estou falando, que o momento se aproxima. E aí na palavra do Senhor nos diz assim nessa noite, nessa tarde, nessa manhã, não sei o momento que você vai estar parando para meditar nessa palavra. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo, repetindo a perdição. E muitos seguirão as suas dissolações, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Então, meu querido, aqui nesse momento, quero estar trazendo uma breve palavra aos nossos corações sobre os falsos profetas. Hoje vivemos um tempo, nós estamos vivendo um tempo onde tem se levantado muitos homens, muitas mulheres, nesse momento tão trágico, nesse momento que estamos passando. Estão levantando pessoas que a gente para ver as lives, que hoje em dia a gente vê as lives, a gente para ali para ver uma palavra de renovo. Mas o que a gente vê é só isso que eu te digo, isso que eu te falo, mas hoje, nessa noite, eu quero te mostrar na palavra que isso que está acontecendo não é novo. Isso aqui já vem acontecendo, mesmo lá do início, vem acontecendo. Esses falsos profetas pregando o engano, pregando a mentira, pregando algo que vem da carne, algo que não vem de Deus. Então nesse dia nós vamos estar meditando nessa palavra. Quando aqui em Pedro fala assim, ó. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Então a gente possamos ver que já houve falsos profetas e hoje existe falsos profetas, onde estão com enganos, onde estão pregando. Compartilhe essa live, que eu vou revelar a sua vida. Compartilhe essa live, tem 5 pessoas aqui que Deus está me mostrando, meu querido. Nós estamos vivendo um tempo da apostasia, um tempo da mentira, um tempo do engano. E eu quero te falar, meu querido, nesse momento, se você está indo pelo que esses homens estão pregando, estão falando, eu quero te falar hoje, nesse momento. Vai pela palavra de Deus, não vai por aquilo que o homem fala, que aquilo que o homem quer profetizar sobre a sua vida, não, meu querido. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos fala sobre esses profetas. Esses profetas do ex que eu te digo. Vamos ver lá em Jeremias, quando o Senhor levantou a Jeremias para ir falar com esses falsos profetas. O que o Senhor mandou Jeremias falar a esses falsos profetas? A palavra do Senhor lá em Jeremias 23, lá no versículo 9 também nos diz: contra os falsos profetas,
O mesmo que o apóstolo Pedro está falando lá em Jeremias está falando, contra os falsos profetas. Mas hoje não, sempre o ser humano deixou de dar ouvido à palavra de Deus, para dar ouvido no eis que eu te digo, no que o homem pensa. Então a palavra do Senhor fala para Jeremias: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitaste, e eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu quero falar para você, meu querido, que hoje se passa por profeta. A palavra do Senhor nesse momento fala para você que a ira do Senhor vai vir, o julgamento do Senhor vai vir sobre você, que prossegue enganando a humanidade, enganando o povo com a falsa mentira do eis que eu te digo. Aí a palavra do Senhor nos fala lá no versículo 9, quanto aos profetas, aí nós vamos ali para o versículo 11, que nos diz assim: porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados, até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Aí a palavra do Senhor, nós vamos lá para o versículo 13, não são palavras minhas, são palavras que estão na Bíblia. O Senhor já venha levantando homens de Deus para estar falando contra esses homens falsos profetas, que faleis que eu te digo, eis que Deus mandou falar, eis que Deus mandou revelar. Mas será que Deus verdadeiramente está mandando esses homens e essas mulheres falar? Aproveitando as pessoas que estão passando por momentos difíceis, querendo uma resposta, e eles vêm com suas falsas profecias, profetizar na vida do povo. Grande mentira que a palavra do Senhor nos diz no 13. Nos profetas de Samaria, bem vieu loucura, profetizaram da parte de Baal e fizeram errar o meu povo de Israel. Então, mais uma vez, meu querido, está acontecendo. Aqueles profetas estavam profetizando da parte de Baal, mas o Senhor levantou Jeremias para ele falar: fala para eles, Jeremias. Fala para eles que o que eles estão fazendo não parte de mim. Aí a palavra do Senhor, meu querido, nos fala no 16. Assim diz o Senhor dos exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam, ensinam-vos vaidade e falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Meu querido, examine as escrituras, examine a palavra do Senhor. Chega de você ser enganado, seja de estar dando ibope para falso profeta. Jesus, ele está às portas, mas a palavra de Deus, ela já vem nos falando que tudo isso ia acontecer, que tudo isso vinha acontecer. E o apóstolo Pedro estava falando ali: olha, como aconteceu naquele tempo, nesse tempo vai acontecer nos seus dias, vai acontecer no seu tempo, que os falsos profetas vão continuar pregando e falando mentira, falando que o Senhor mandou profetizar. O que eu estou vendo nesse momento, meu querido, nesses últimos dias, é falsos profetas nas redes sociais, falando: manda o seu nome que eu vou profetizar sobre a sua vida, eu vou revelar o oculto e escondido, sendo que só o Senhor Jesus Cristo pode revelar o que está no coração do homem, que o homem é. Aí a palavra do Senhor, meu querido, palavra do Senhor. Aqui eu não estou profetizando, aqui é a palavra do Senhor. Aqui é a palavra do Senhor, nos diz, lá no 21, nos diz assim: não mandei os profetas, todavia eles foram correndo e não lhes falei. Eles todavia profetizaram engano, meu querido. O povo padece por falta de conhecimento, por falta de examinar as escrituras.
Examina as escrituras, que a palavra do Senhor fala que é engano do coração do homem. É profeta que vem da parte de Baal para profetizar sobre a sua vida, meu querido. Aí hoje os profetas estão profetizando. Quem aí está passando por luta, dificuldade, quem aí tem um filho na droga, meu querido, põe na sua mente. Hoje o mundo está passando por tudo isso e eles estão enganando o povo com a grande mentira. Mas eu creio que Deus está levantando e continua levantando o homem de Deus para estar falando que é mentira desses homens, esses homens mentirosos, lobos salteadores, que continuam enganando o povo. Aí a palavra do Senhor nos fala, não minhas palavras, a palavra do Senhor, no versículo, Jeremias 23, versículo 25 e 26, que nos diz assim: tem ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras. Meu nome dizendo sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que são profetas do engano do seu coração? São profetas de engano, são profetas de Baal, enganando o povo. São profetas de Baal, pegando aquilo que o povo tem, aquilo que, fazendo o povo sacrificar aquilo que não tem. Abra os olhos, meu querido, Jesus está às portas. A palavra do Senhor nos fala que nos últimos dias, esses lobos, esses falsos profetas iam enganar o povo, e a palavra continua a nos falar, meu querido, aqui mais uma vez. Lá em Ezequiel, o Senhor também levantou Ezequiel para ir falar contra esses falsos profetas. O que a palavra do Senhor fala nessa noite, meu querido, nessa tarde, nessa manhã? Abra os seus olhos. Abra os seus olhos. A palavra do Senhor nos fala que nos últimos dias, se for possível, não é possível, mas se for possível, esses falsos profetas, eles enganarão até os escolhidos. Então medite na palavra do Senhor. Pare de estar escutando esses profetas da parte de Baal e vai meditar na palavra do Senhor. Tranca no seu quarto e vai, que o Senhor vai revelar o oculto e escondido através da oração, através de você meditar na palavra do Senhor. Lá em Ezequiel 13, meu querido, alguns versículos nós vamos estar lendo, você vai ver o que o Senhor fala para Ezequiel também falar para aqueles profetas do engano que fala: eis que eu te digo, eis que Deus mandou falar, eis que Deus revelou. Meu querido, não vai, porque esses profetas estão nas redes sociais enganando a sua mente, o seu coração está se enganando, está te enganando, meu querido. Isso não é de hoje. Lá em Eclesiastes fala que nada é novo debaixo desse sol, nessa terra, que tudo vem se repetindo e vai se repetir. Os falsos profetas estão aí, meu querido. A palavra do Senhor nos fala mais uma vez contra os falsos profetas. Lá em Ezequiel 13, assim diz o Senhor Jeová, assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito, coisas que não viram. O Senhor Jeová, o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, nos fala nessa noite, nesse momento, meu querido. São profetas de engano. Vai lá, Jeremias, fala para eles. Vai lá, Ezequiel, fala para eles. Aí a palavra do Senhor nos fala lá no 6. Vem vaidade e adivinhação mentirosa, os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou. Quem está mentindo, meu querido? É a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, ou sou eu, ou é os profetas que está falando, que está profetizando da parte de Baal? A palavra do Senhor nos fala: o Senhor disse. Vem vaidade e adivinhação mentirosa, os que diz o Senhor o disse.
O Senhor o disse. Quantos estão usando a boca de Deus? Quantos estão usando a palavra de Deus para dizer, olha, eis que eu te digo que Deus falou isso e Deus falou aquilo. Hoje não se prega mais arrependimento. Hoje não se prega a volta de Cristo. Hoje não se prega a verdade para o povo se arrepender e se voltar ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Mas hoje prega engano da parte desses profetas que só prega prosperidade, só prega mentira, só prega engano, sendo que a palavra do Senhor fala, eu não mandei falar, eu não mandei profetizar, eu não mandei, mas eles foram profetizar. Aí a palavra do Senhor nos fala no 7, não vedes visão de vaidade, e não falais adivinhação mentirosas, quando diz o Senhor diz, sendo tal que eu não falei. O Senhor dizendo que eu tal não falei. Não é da parte de Deus o que esses homens estão profetizando na sua vida. Não é da parte de Deus. Eu fico com a palavra de Deus. Eu fico com o que está escrito na palavra de Deus. Hoje você entra numa live e está cheio de gente em desespero. Ora por mim, profeta, está acontecendo isso na minha vida. Está acontecendo aquilo. Eu estou passando por isso. Eu estou passando por aquilo. Eles estão trabalhando na loucura que o povo estão passando, eles estão trabalhando no desespero que o povo está passando nesse momento. Aí eles estão profetizando como a palavra nos diz, que são falsos profetas, que diz, eis que Deus te falou, quando o Senhor fala, eu não falei. Aí a palavra do Senhor nos diz, portanto assim, lá no versículo 8 e o 9, meu querido, portanto, assim diz o Senhor Jeová, como falais vaidade e vedes a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová. Diz o Senhor Jeová. No 9 diz assim, e a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira na congregação do meu povo. Não estarão nem nos registros da casa de Israel. Escreverão, nem entrarão na terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Aí lá no 10, só a parte A nos diz assim, visto que anda enganando o meu povo. Então a palavra do Senhor é bem clara, meu querido, para mim e para a sua vida. Não dê ouvido a esses profetas mentirosos que escrevem o seu nome, revelam o seu nome, tudo que você está passando. Isso aí é da parte de Baal, isso aí é da parte de Baal, é da carne, é mentira, é engano. No momento tão difícil desse, eles estão pregando algo mentiroso antes de eles pregar para você se arrepender, se apregar em Cristo Jesus, porque Ele está voltando. Se arrependa, meu querido, se achega a Cristo Jesus. A palavra do Senhor nos fala nesse momento. Aí você fala para mim, ó irmão, mas isso foi lá no Antigo Testamento. Não, o Pedro falou que como aconteceu nos tempos antigos ia acontecer. Aí nós vamos lá em Mateus 7, meu querido. O próprio Jesus de Nazaré, quando ele veio nessa terra, ele falou lá no Mateus 7, versículo 15, a palavra nos fala assim, os falsos profetas. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. A palavra nos fala, meu querido. O próprio Jesus nos fala, cautelai-vos desses falsos profetas que prega mentira, que prega engano. Você nunca viu os discípulos de Jesus pregando, eis que eu te digo. Você nunca viu o apóstolo Paulo pregando, eis que eu te digo. Você não vê Jesus com esse negócio de eis que eu te digo, eis que Deus mandou falar, não, meu querido. Se você quer ouvir a voz de Deus, eis que eu te digo, leia a Bíblia, meu querido, que ele vem falando de Gênesis e Apocalipse. Ele vem falando de Gênesis e Apocalipse e muitas vezes nós não estamos dando ouvido. Estamos dando ouvido a falsos profetas, meu querido. Estamos dando ouvido à carne. Falsos profetas. Aí a palavra do Senhor nos fala, meu querido.
Só para nós finalizar, a palavra do Senhor nos fala lá em Coríntios. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos fala lá em 2 Coríntios. Lá no 2 Coríntios, capítulo 11, lá no 14 e o 15. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos fala. Não, o melhor, vamos ler do 13 ao 15. Aqui quem está falando não sou eu, é a Bíblia Sagrada. Mas muitas vezes você não dá ouvido porque é a Bíblia. Mas se eu estivesse aqui para falar isso que eu te digo, isso que eu te falo, talvez você estava dando glória a Deus. Mas o que eu vou te falar está na palavra de Deus. Não é vindo do irmão Marcelo, é isso que eu te digo. Deus está mostrando, Deus está falando. Não, Deus está falando através da palavra dele, meu querido. Faça como aqueles irmãos ali que quando Paulo foi ali levar a palavra de Deus, eles examinavam na Bíblia Sagrada, na Sagrada Escritura. Então tudo que eu estou falando está na sua Bíblia. Medite e olhe que não vem de mim, mas vem de Deus Pai Todo-Poderoso. O interessante é que todos falam o mesmo título, 2 Coríntios 11, os falsos apóstolos. Então Deus ele vem avisando, não dê ouvido para esses profetas de Baal, esses profetas que vêm com engano. Lá no 13 ao 15. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não se maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfiguram em ministro da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então tudo isso vai ter um fim, meu querido. O momento está chegando. Para você que prega o engano, o momento está chegando. Você pode enganar. Você pode enganar muitas pessoas. Você pode enganar a terra toda. Mas a Deus você não engana, meu querido. Deus te conhece, Ele sabe do seu coração que você está pregando é engano, é mentira. Porque a verdadeira profecia está na Bíblia Sagrada. Tudo que o Senhor tinha para falar para o homem está na Bíblia Sagrada. Eu acredito sim que existem homens de Deus, profetas de Deus sim. Assim como Jeremias foi levantado, como Ezequiel foi levantado, para profetizar contra os falsos profetas. Eu creio que o Senhor está levantando pessoas para estar pregando contra essa mentira, contra essa heresia, esse engano. Então medite na palavra. Medite na palavra do nosso Senhor. O tempo é chegado. Agora é o momento de engano, é o momento de mentira. A palavra do Senhor nos fala, se eu não me engano, é lá em Timóteo, sobre comichões no ouvido, sobre comichões que vão enganar o povo, sobre comichões que não vai deixar a verdade entrar na mente e no coração do povo. Abra o seu coração, meu querido. A palavra do Senhor lá em Pedro também fala que o Satanás ele anda ao de redor procurando quem ele possa tragar. Se ele anda quem está ao redor, meu querido, ele usa falsos profetas, ele sabe o que está acontecendo ao redor e ele profetiza na sua vida mentira, engano, e você muitas vezes acredita. Dê ouvido à palavra de Deus. Eis que eu estou à porta, eis que eu estou voltando. Jesus está às portas. Medite nessa palavra. E tudo que eu falei pode ler na sua Bíblia. Que naquele tempo de Jeremias, naquele tempo de Ezequiel, já existiam esses homens que falavam, eis que Deus mandou falar. Eis que Deus mandou te entregar. Eis que Deus, eis isso, eis aquilo. Só que o Senhor fala, é mentira, é engano do coração desses profetas. É engano, isso aí é da carne, isso aí é algo de Baal. É engano, é mentira. Para de querer algo mastigado. E vai você mesmo meditar na palavra do Senhor que Ele vai falar contigo. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Que as bênçãos dele venham cair sobre o seu lar, sobre a sua família. Que nesse momento tão difícil Ele venha suprir sobre a sua vida. Porque é pela fé que vamos vencer. É pela fé que vamos prosseguir. Mas a fé, não no que falso profeta prega, não no que o irmão Marcelo prega. Mas se tiver na palavra do Senhor, é através da palavra do Senhor, meu querido. Creia na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz esteja contigo.